O que vai diferenciar um empreendedor de sucesso de um que eventualmente pode quebrar? É que o de sucesso, ele não faz o que será que essas empresas fazem para que essas pessoas fiquem. O que eu te garanto é que não é salário. Até porque, na minha visão, Lucas, quando você tá parado, você não tá parado, você tá andando para trás. E andar para trás é Sim. perigosíssimo. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, conseguir manter o uniforme pelo X tempo lá que foi determinado, vai ganhar uma bonificação por causa disso, que era muito mais barato do que trocar o uniforme. Então vamos supor que para trocar o uniforme você gaste R$ 400, você dá a bonificação de 150, a pessoa fica feliz e você gastou 250 menos. Treinamento é visto como gasto, quando na verdade deveria ser visto como investimento. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio, e esse é o nosso episódio especial porque é o último episódio de 2025. A gente já trouxe aqui nesse ano grandes empreendedores do nosso segmento sobre venda, sobre marketing, sobre área operacional, e a gente vai fechar esse ano com chave de ouro falando sobre empreendedorismo. E eu tô com uma pessoa aqui que, se você tá sem internet, você precisa conhecer. Eu tô com a Beth Penteado, que ela é responsável pelo Desafio Empreendedor, responsável pela Europa e São Paulo. Beth, para quem está sem internet e não te conhece, conta um pouquinho sobre até mesmo a tua história, como é que você virou uma referência dentro da área de empreendedorismo, que é um conhecimento até mesmo muito amplo, e um pouquinho até mesmo do que é o desafio empreendedor. Obrigada, Luz. Eu vou contar um pouquinho, porque é uma história que ela é parecida com a de muitas pessoas na desigualdade da sequência das coisas, né. Eu sou dentista de formação, especialista em, gestão estratégica de marketing, ou seja, nada a ver com coisa nenhuma, né. Assim, Hoje sou considerada também uma especialista em comportamento empreendedor. Essa jornada começou há 25 anos atrás, quando eu fui participar de uma formação para empreendedores, eh, e nessa formação para empreendedores, eu me encantei com a metodologia, acabei me candidatando, depois eu fiquei sabendo que eu teria sido indicada para ser uma das multiplicadoras dessa metodologia, e fui conciliando a multiplicação dessa metodologia para empreendedores, junto com uma empresa de, eh, representação comercial na área de moda feminina. E, depois de muitos anos trabalhando com essa representação, eu decidi migrar definitivamente para a área de formação, e isso foi muito fruto das coisas que eu ensinava para as pessoas, né, de você poder enxergar uma das características fortes dos empreendedores, em termos comportamentais, é você enxergar, no dia de hoje, o que vai acontecer no futuro. Essa visão de longo prazo, ela muda muito o resultado para muita gente. E eu, naquela ocasião, eu enxergava que o meu trabalho de intermediação, porque um representante comercial é uma pessoa que intermedia as relações, né. Naquele segmento, eu via como algo que ia ser descontinuado no futuro, como foi em muitos lugares. E, ao mesmo tempo, tinha uma coisa interessante, e a gente voltando já para o comportamento, que, eu fui envelhecendo como todo mundo, né, não tem como escapar, e como era na área de moda, a moda no Brasil ela está muito relacionada com a juventude. Então eu sentia que, embora eu tivesse muito conhecimento, sempre na área técnica da moda, não na área glamourosa, porque eu sempre tive muita preguiça disso, para falar bem a verdade, já começava a ter um traçozinho de preconceito, uma pessoa mais velha falando de alguma coisa relacionada à moda. Por outro lado, a minha experiência me trazia, autoridade como, hã, instrutora para desenvolvimento. Então eram 2 contrastes, o sim. que não era valorizado numa coisa, era extremamente valorizado na outra. E aí eu tomei uma decisão que foi fruto de um aprendizado que eu tive lá naquele curso que eu fiz e que me levou para esse caminho, e que é uma coisa que eu ajudo muito os meus clientes a fazer, que é definir uma meta nesse caso era
eu havia resolvido com 5 anos de antecedência que eu iria continuar com a mesma renda que eu tinha vinda do meu escritório de representação, que era grande, sem ter que vender nenhuma peça de roupa. E era uma meta ousada, e aquilo tinha uma data para acontecer. Do momento que eu decidi até a data que eu queria que acontecesse, eu tinha um prazo de 5 anos. E neste período eu fui fazendo toda uma transição de carreira e no 4º ano eu já conseguia ter o ganho financeiro que eu tinha com a representação só com a área de educação empreendedora. E foi assim que eu fiz a migração. E por que eu estou contando isso? Porque conseguir enxergar onde você quer chegar é um dos pontos de comportamento que muda resultado para os empresários. Então, É, eu não sei se você concorda com isso, mas se você convive com muitos empresários, né, e você vê isso, né, aqueles que sabem onde querem chegar, parece que chegam mais longe, né. total, Beth. Eu tenho uma passagem da minha história. Eu tinha uma empresa na época que fazia, basicamente, eu vou chamar de telemarketing, porque há 10 anos atrás não tinha SDR, outbound, era telemarketing, era venda por telefone. Sim, E eu via que cada vez menos as pessoas eram receptivas por uma saturação de volume de ligação na época de WA. E eu comecei a entender que se alguém conseguisse resolver o problema que eu resolvia, que era ajudar as empresas de terceirização a venderem mais, sem ser pelo telefone, o meu negócio estava fadado ao fracasso, porque o comprador, que era o meu cliente, ele não gostava. Então, se tivesse outra metodologia, eu falei, se alguém conseguir inventar algo que resolva esse problema da forma que eu não consigo, alguém vai me quebrar. E na isso. época, a PrimeBid, que hoje é a empresa que estamos aqui, ela veio com o objetivo até mesmo, não de quebrar a minha outra empresa, mas de eu ser mesmo o meu próprio concorrente, com uma solução melhor, no momento da minha vida que eu estava super estabilizado financeiramente, com a empresa indo muito bem, mas eu já tinha uma agonia que se alguém inventar alguma coisa que vai resolver esse problema de outra forma, Perfeito. e nasceu a PrimeBid com esse objetivo, e quando veio a pandemia, basicamente ninguém mais atendia telefone, as pessoas foram para o home office, presencial acabou, e aí a PrimeBid alavancou. Hoje ela é 4 vezes maior do que eu tinha na WA, mas veio dessa visão de que não é porque a gente está estabilizado que o Exatamente. mercado não vai mudar. E isso é uma visão que poucas pessoas têm, e isso faz parte de um comportamento que diferencia as pessoas que têm empresas dos empreendedores de sucesso, porque são coisas bem diferentes. O empreendedor precisa ser meio paranoico, Beth? Eu não diria, Lucas, que é paranoico, mas ele tem uma ousadia que os outros não têm. Porque, assim, existe uma necessidade de ir um pouco além. Quando você fala ir um pouco além, é porque você vai correr um pouco mais de risco do que os outros. Quando eu falo um pouco, porque, essa mensuração de risco tem muito a ver com a capacidade que você tem de se estruturar caso dê tudo errado. Então, o que é muito para uns, é pouquíssimo para outros, e o que é pouquíssimo para uns, mataria outros. Então, Total. essa coisa do risco é muito, você trazer para a sua questão pessoal. Mas o que que o empreendedor tem? Ele tem uma ousadia que os outros não se permitem. Então, por exemplo, na hora que você me apresentou, você falou que eu sou a sócia responsável pela implantação do Desafio Empreendedor na Europa. É muito bonito a gente falar que trabalha na Europa, mas quem é que Glamouroso. quer ir lá fazer, o beabá, abrir espaço, ter todo o risco disso? Poucas pessoas. Então, quando eu fui convidada, eu já tinha sido convidada para ser instrutora desse programa, que hoje eu sou sócia, que é o Desafio Empreendedor. Eh, Quando eu fui convidada, eu comecei a trabalhar, gostei do resultado que o programa traz para os empreendedores, porque é um programa de mudança comportamental para ser implantado em até 7 meses, que é o tempo da metodologia. E o que que isso me encanta? Porque ninguém muda de comportamento de um dia para o outro, né, então você precisa de tempo para ir consolidando mudança de comportamento. E na época eu fui convidada: "Beth, você tem interesse em ir para a Europa?" E eu, da minha forma ousada de ser, sempre fui,
Se for para sair daqui para a Europa normalzinho, não. Se for para me tornar sócia, sim, porque era o que eu queria. Perfeito. E aí, então, hoje tem um monte de gente que fala: "Ah, mas eu queria ser sócio". Mas você foi fazer aquele caminho dificílimo? Você foi Hã. passar, horas de aeroporto? Porque é lindo, né, você não vai de primeira classe, concorda? Sim. Né, você volta, vai e volta, e é risco, é longe de família, etcétera e tal. Então isso faz parte desse comportamento que a gente desenvolve nos nossos clientes. E aí você pergunta: "Mas todo empreendedor é meio ousado?". Se ele não for ousado, ele não chega onde ele já imaginou chegar. Que isso se junta a esse grupo de comportamentos que leva as pessoas a fazer coisas que não são iguaizinhas às dos outros, que é o que você falou, essa visão de longo prazo. Então, quando eu, eh, por exemplo, aceitei ou meio que me convidei para o desafio de abrir uma metodologia na área de educação, que a gente não tem tradição nenhuma no Brasil, na Europa, eu visava abrir um outro caminho para mim, e esse caminho aconteceu, tanto é que hoje eu sou sócia no Brasil também. Eu primeiro fiquei sócia na Europa, para depois ficar sócia no Brasil. Legal. E isso era uma visão do que ia acontecer lá na frente. Beth, e você acredita que você tem esse conhecimento da parte comportamental dentro do empreendedorismo, e aí me leva a um questionamento. Hum, Todo mundo pode ser empreendedor? Todo mundo tem as características ou pode ter as características para ser empreendedor? tá, então vamos lá. Essa que é a magia do que a gente hoje chama como ciência do empreendedorismo. É, algumas pessoas nascem com determinadas características, assim como nasce com a característica da cor dos olhos ou da do tom de voz, né, etcétera e tal. Tem pessoas que já têm nato as características, a maioria das características dos empreendedores, que são tidos como o modelo de sucesso. E é a partir desses empreendedores que a gente ensina empreendedorismo no mundo inteiro. É sempre a base é a mesma. Mas aí o que que esses estudos sobre empreendedores de sucesso mostraram? Que você não consegue reproduzir características, porque, eh, elas não são reproduzíveis, mas você consegue observar o que é que faz com que essas pessoas tenham essas características, que é a forma como elas se comportam, e aí você consegue ensinar como se comportar como eles. Percebe que você tem um caminho para fazer? Perfeito. E é muito legal, porque a hora que você consegue ensinar como fazer, o que você ensina do comportamento fica para sempre. Então, por exemplo, vamos falar do seu caso. Quando você estava estabilizado no seu negócio e você percebeu que se você continuasse fazendo, entregando essa solução para o mercado, do jeito que você estava entregando, em algum momento você poderia ter ou alguém que entregasse da mesma forma, mais eficiente, ou alguém que entregasse a mesma questão da solução de uma forma completamente inovadora, você estaria fora. Sim. Então isso não é uma característica de quem vê o futuro, mas o comportamento é de parar, pensar e avaliar para começar a mudar. E tem gente que não faz isso, tem gente que, tem um negócio, e principalmente em negócios de família isso acontece muito, que o meu avô fazia assim, o meu pai faz assim, eu vou fazer assim e espero que o meu filho faça assim. Até que vem alguém que faz muito melhor com os recursos daquele momento, do mundo, e desbanca o seu negócio. Então, essa visão de olhar lá para frente é um comportamento que você tem como desenvolver, que é, por exemplo, pessoas que conseguem estabelecer metas para serem alcançadas para além de 10, 15, 20 anos. Você fala assim: "Tem gente que faz isso?" Tem. Você certamente fez isso sem nem pensar. Sim. Porque quem não faz isso, Lucas, vê aqui, o que que eu vou fazer no final do ano, o que que eu vou fazer na semana que vem. Mas para onde o meu negócio está caminhando para estar daqui a 10 anos, são poucas pessoas que pensam assim. A gente consegue ensinar a botar a pessoa na cadeira e pensar: onde você vai estar daqui 10 anos? Onde você vai estar daqui 20? Vou falar por mim, Beth, assim, eu tenho algumas certezas dos meus 10 anos, mas assim, eh,
Eu vou trazer o que eu vejo como característica de empreendedor. Para mim, empreender nunca foi uma questão monetária. Até nas minhas conversas com os meus sócios, Sim, a com gente tem certeza. algumas que, se hoje a minha empresa, por algum motivo, falir, eu não tenho uma opção ou um plano B de trabalhar como empregado para alguém, não por nenhuma questão de vaidade, mas porque eu só me vejo Sim, empreendendo. eu te entendo perfeitamente, são 2. Só me vejo empreendendo. Tenho um prazer absurdo por resolver problemas e construir a empresa. O dinheiro, ele vem como consequência, ele vem até mesmo como uma medida de resultado, mas se fosse só monetariamente, talvez hoje eu estaria desacelerando. Mas quando eu falo da paranoia, é sempre achar que nada tá bom, que a empresa não tá boa, que precisa melhorar e que tem concorrente. É como se vivesse num alerta 360 e com uma ambição talvez pouco racional. Porque eu acho que se o empreendedor ele for muito racional, se eu vou ler o IBGE, por exemplo, ele vai falar que a cada 10 empresas, 6 quebram em 5 anos. Que o E risco de quebra mesmo. empreender é muito grande e que eu vou trabalhar. Então, racionalmente, talvez não seja nunca o mais óbvio empreender. Por isso que eu brinco que geralmente quem empreende é o pessoal do fundão da sala, né? Não é o pessoal Com certeza mais absoluta. Os conservador. primeiros alunos de cada sala não serão os empreendedores, de uma maneira geral. Até porque toda a educação nossa, ela é voltada para formar bons empregados e não empreendedores. Porque uma das características dos empreendedores é independência. Sim, E é interessante porque a característica, ela chama independência e autoconfiança, ela vem junto. Você só consegue ter independência se você desenvolver sua autoconfiança. E como é que você desenvolve a sua autoconfiança? É quando você, por exemplo, estabelece uma meta que vai ter um monte de gente falando: "Você é louco, Lucas, para com isso". E você fala: "Não, pode deixar comigo". Só que daí não é só por teimosia, você vai falar: "Sabe por que que eu estabeleci essa meta? Porque eu sei tudo que eu estou fazendo para chegar lá. As outras pessoas não estão vendo". E aí é tão interessante porque, por exemplo, tem uma outra característica que é comportamental total, que é persistência. Onde que as pessoas desistem? Num ponto antes do que o empreendedor do nosso modelo. Quantos obstáculos você teve que romper para chegar onde você está hoje, Lucas? É esse que é o diferencial. Tem muita gente que no segundo que você for me contar, já tinha falado: "Não, vou para outro lugar, não vou ficar fazendo isso aqui não". total. Então essa estatística, infelizmente, ela é verdadeira, que a cada 10 6 quebram antes do quinto ano, e eu convivo com essa estatística, assim, diariamente por causa do meu trabalho, mas não é por causa do governo. O governo é um dos fatores que poderia atrapalhar menos. Mas se você pegar neste mesmo país que nós estamos, quantas pessoas bem-sucedidas tem sob o mesmo regime governamental, Sim. sob o mesmo regime de tributo? O que que faz a diferença? Faz a diferença a forma como elas se comportam. Então, é sobre isso. Aí, por exemplo, vamos pensar no segmento que é da nossa da das pessoas Hum, que estão nos Nossa audiência. assistindo, né. Obrigada, da nossa audiência, a palavra tinha Uhum, escapado aqui. uhum. Eh, Desde que o mundo é mundo, existem, necessidades que são atendidas por pessoas, vamos dizer assim. A necessidade de estar, na limpeza e na adequação de um ambiente, desde que o mundo é mundo existe Sim. isso. A necessidade de ser um anteparo, de você ter um anteparo para as pessoas não entrarem quando elas querem num estabelecimento comercial ou residencial, você tem lá uma portaria. A necessidade de ter uma alguém que providencie serviços de manutenção. Isso desde que o mundo é mundo, existe, Sim. tá. Então, você não está inventando nenhuma necessidade. Mas os empreendedores desse segmento que entenderem que essa necessidade ela vai sempre existir, mas a maneira de entregar pode mudar e que eles entenderem com antecedência, eles vão se antecipar aos problemas que os outros vão deixar para acontecer no último minuto. Então, por exemplo, vamos pegar a tendência do mundo é que cada vez mais as pessoas
a gente tenha mais dificuldade de ter mão de obra para serviços repetitivos, Sim. simples e que talvez pouco valorizados pelo público em geral. Não estou falando que eles não são necessários e deveriam ser desvalorizados, mas esse é o fato, né. Só que essa necessidade ela não vai acabar. Então, se você tem um negócio que atende essa necessidade, qual que é o seu papel? É o tempo todo pensar o que é que eu posso fazer para continuar atendendo essa necessidade, contando com essa dificuldade que eu não consigo pegar pessoas no mercado que queiram fazer. Esse esse é o fato. Perfeito, Beth. E Concorda? total, porque numa questão de governo não está no seu controle, aquilo que não está no seu controle, você não deveria estar gastando tanto tempo. E hoje, o que você trouxe é realmente hoje o cenário do nosso mercado de terceirização. Uma mão de obra que se chama do apagão da mão de obra, a Sim. juventude não quer Não quer. trabalhar, não quer ser porteiro, um vigilante, ou trabalhar com a parte da limpeza, então realmente tem uma maior oferta do que demanda de mão de obra, e as empresas estão deveriam estar se mexendo. Tem uma questão tributária, é um segmento com uma margem entre 6% e 7%, que talvez não há tanto espaço para erros, e talvez não tenha tanto espaço para amadorismo, mas é um mercado com muita demanda, tanto Sim, condominial e corporativo. Olhando para esse cenário que a gente falou de que a cada 10 empresas, 6 quebram, e no nosso mercado, o volume de empresas que nascem e quebram também é num alto volume comparado com outros segmentos, quando a gente olha para a pesquisa, as pessoas entrevistadas atribuem a quebra à pandemia, economia ou política. Mas você, Beth, que está do outro lado da mesa e conversa com os empreendedores e vê realmente a parte de dentro das empresas, o que você mais enxerga que são os motivos das empresas, vou chamar de quebrarem mesmo? é a falta dos comportamentos adequados como gestores, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, os comportamentos, o que é mais triste, ao mesmo tempo é mais animador, é um contraste enorme, é porque são coisas simples, sabe, Lucas? A gente não precisa complicar. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó, eh, eu tenho problema de falta de mão de obra, mas mesmo com a falta de mão de obra, que é real, ninguém vai falar que não é real, eu tenho empresas que têm pessoas que permanecem nos Sim. nos postos por longo tempo. O que é que será que essas empresas fazem para que essas pessoas fiquem? O que eu te garanto é que não é salário. Salário é um dos fatores. Mas, por exemplo, é a valorização da pessoa, é o fato da pessoa se sentir importante naquela engrenagem. E tem um fato que é importantíssimo, que é você entender como acessar aquele seu funcionário para que ele veja a possibilidade de realização do sonho dele num pedaço da estrada que é a sua própria Total. empresa. E isso é uma coisa que são poucos que conseguem fazer, mas os que fazem, fazem a ponto da pessoa falar assim: "Não, Lucas, eu não quero sair daqui, eu estou bem aqui, eu gosto de trabalhar aqui". Você fala assim: "Mas caramba, eu estou oferecendo", não é isso. Tem muito mais do que isso. Agora, o que que as pessoas estão acostumadas a fazer? "Ah, não, eu vou ver quais os benefícios que as pessoas querem e vou dar os benefícios e pronto". Não funciona. Se funcionasse, só empresas mais ricas Sim. teriam funcionários e não é assim que funciona. Então, isso está na parte lá comportamental de você entender o que é que se espera de você como líder. Eu falo, por exemplo, eu não acredito, Lucas, em pessoas que falam assim: "Ah, o meu funcionário tem que vestir a minha camisa". Eu não acredito nisso. Cada um veste a sua própria camisa. Não vem me falar que É. você veste a camisa do outro, porque não é Eu verdade. tô literalmente com a minha aqui, ó. Tudo bem, De aqui, é a sua, né. é da Então, empresa. agora olha bem, vamos pensar sobre um outro aspecto. Eu chamo uma pessoa para trabalhar comigo e pergunto para ela, eu tenho a coragem de perguntar assim: "Por que que você veio trabalhar aqui? O que é que você pretende aqui?". Onde que a empresa pode te ajudar a levar a realizar o seu sonho? Aí eu estou conectando o trabalho desta pessoa com o sonho dela, que pode ter uma parte, olha que eu estou falando, uma parte dessa estrada caminhada aqui dentro. Porque às vezes eu não vou Total. ter como oferecer para ela todo o resto. Então é nesse sentido, o que que, por exemplo, o desafio empreendedor, que é essa metodologia da qual eu faço parte, traz. Ele traz, primeiro de tudo, uma consciência.
para o meu cliente que está participando do desafio, quem você de fato é junto à sua equipe. E aí você vai perguntar: "Mas como que vocês fazem isso, Beth?". Bom, uma das coisas que a gente faz, a gente tem 2 ferramentas, se são ferramentas mesmo. Uma que é uma ferramenta de autoavaliação de você como empreendedor, que às vezes as pessoas nunca se submeteram. Sim. E a outra ferramenta é uma coisa simples, mas ela é necessária. Ela é uma avaliação de você como líder feito pela sua equipe. Deve ter surpresa aí, viu? Então, aí como é que a gente faz essa avaliação? Ela é uma avaliação com 21 questões e as pessoas elas são orientadas a responder de forma muito honesta, porque elas não têm como ser identificadas. Entendi. Todo mundo avalia aquele líder, todas as respostas são elas chegam num mesmo lugar e um robô faz a compilação das respostas e traça um perfil. E eu vou trabalhar com esse perfil dessa pessoa durante 7 meses. E é incrível, porque quando chega no 7º mês, a gente pede para repetir a avaliação. E as mudanças são maravilhosas, porque você traz para a consciência. Então, por exemplo, tem gente que é extremo, né, ou é muito na terra e outro no céu. Então, tem líder que, não gosta de punir ninguém. E tem outro que também não vê nada bem feito que os funcionários fazem. Isso aí aparece na avaliação. A pessoa fala assim: "Nossa, eu não achava que eu era". É engraçado, que as pessoas, elas falam assim: "Eu não percebia que É. eles percebiam". Nunca ninguém me falou nada. É lógico, é lógico. Mas aquilo fica, É, e a gente como instrutor tem uma forma de ajudar a não tirar isso da cabeça da pessoa, sim. para falar: "O que que eu posso fazer para melhorar?". Então, por exemplo, às vezes eu vejo uma resposta de uma avaliação de liderança, e no nosso caso ela vem de uma forma didática, ela vem colorida. Ela vem verde, amarelo e vermelho. Você já entendeu, né? Sim. Os pontos que vêm verde, vai em frente, o amarelo presta atenção, e o vermelho, pelo amor de Deus, para de fazer desse jeito. E aí a gente vai trabalhando por que será que as pessoas te perceberam assim? E é muito interessante, porque quando a gente trabalha isso, eu trago para a consciência do meu comportamento. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que na avaliação tem um item lá que é um item que está ligado à identificação, que a pessoa fala assim: "Gente, mas eu já trabalho aqui há tanto tempo, a pessoa não sabe até hoje o meu nome direito". Parece uma bobagem, né, Lucas, mas não é. Nome é uma das coisas mais importantes. Um bebezinho com 3, 4 meses, você fala o nome dele, ele já vira a cabecinha para o lado, para ouvir quem, Sim. porque é a sua identidade. Pensa uma pessoa que trabalha com você 3, 4 anos e até hoje você erra o nome dela. Como que ela se sente? É sobre isso. E eu não sou uma pessoa dessa que super protege, não é isso. Eu estou mostrando como é que a gente vai trabalhando a parte comportamental. Aí, por exemplo, tem pessoas que, ao, sentar para fazer uma tabela de remuneração, elas não pensam só na remuneração por si, elas pensam o que é que essa pessoa precisa receber para isso. Porque existe uma distância entre o que eu posso pagar, o que a pessoa precisa e o que ela quer. É esse que é o meu ponto de negociação. Sim. É o é o eu consigo negociar aí. E aí é comportamental. Eu preciso desenvolver essa sensibilidade, mas eu tenho que desenvolver lá desde o RH. Então, por exemplo, nós trabalhamos com o Desafio Empreendedor numa indústria em Belo Horizonte, uma indústria de eletroeletrônico, com 220 funcionários nessa indústria. E qual era a maior queixa dos clientes quando nos contrataram? Era um índice enorme de faltas das pessoas. Às vezes tinham que parar uma linha de montagem, porque tinham faltado 5, 6 pessoas na mesma linha. E aí a gente começou a querer entender. Então, um pessoal muito jovem, trabalhando lá, nem sei que letrinha que é a letra que ele estava lá, geração não sei o que lá, mas o fato é que eles estavam com pouco comprometimento com a empresa. E aí alguém teve a belíssima ideia de colocar, isso foi antes da gente chegar, vamos dar cesta básica? São as ideias, né. Sim.
Então vamos dar a cesta básica. E vamos vincular a cesta básica, o recebimento da cesta básica a não faltar. E não mudou nada, aliás, até piorou. Vamos entender, foi mais ou menos quando a gente chegou, vamos entender qual é a média de idade das pessoas aqui? É 19 anos, 20 anos. Vocês perguntaram para eles se eles querem cesta básica? Não, mas todo mundo quer, não todo mundo é muita gente. Gente de 19 anos não quer cesta básica. Aí eles foram perguntar e descobriram que tinham alguns que detestavam, que tinham vergonha de levar a cesta básica para casa. Olha que loucura. E aí a gente propôs que, então, o nosso trabalho, vamos perguntar para as pessoas se eles querem a cesta básica, vamos na mesma pesquisa perguntar para as pessoas o que eles gostariam caso a resposta da cesta básica seja não. 2 perguntinhas só. Pesquisa, assim, profundíssima, né? Aí veio, você pergunta, as respostas vêm. Aí as respostas vieram assim. Tem um cartão, que eu agora não vou me lembrar o nome, que a gente pode usar ou para o iFood, ou para ir na academia, ou para comprar comida. Você tem um monte de utilizações do cartão. Gente, olha só, muito mais fácil do que chegar com aquele caminhão para descarregar a cesta básica. Cada um usa do seu jeito. Cada um usa do seu jeito e o gasto para a empresa era exatamente o mesmo. E aí, na troca do benefício, então, a partir de tal data, não vamos mais entregar cesta básica, vamos entregar esse cartão XYZ, que eu não sei o nome, vinculado a 2 coisas. Aí a gente aumentou o vínculo. Falta e atestado. Então, se você tiver falta ou atestado, você não vai ter o seu cartão carregado, né? Porque é um cartão que você carrega o valor. Sim. Ao longo de 4 meses, nós fomos implantando isso, conversando, chamamos coordenadores, explica, até para chegar na ponta. Nós diminuímos em 26,8% o índice de faltas e atestado diminuiu quase 80%. Por que e agora eu te pergunto, então vamos pensar agora lá na prática, no dinheiro. Você tem uma empresa que continua entregando cesta básica para quem não quer cesta básica. Aí você tem uma empresa que faz esta mudança de comportamento, de ouvir as pessoas e entregar aquilo que interessa, que ela pode, dentro das condições que ela pode, mas ouvindo as pessoas e amarrando isso com esta empresa que passou a ter menos atestado e menos falta, ela vai ser, assim, só fazer uma passagem daqui para lá, mais lucrativa ou menos lucrativa do que a outra? Mais lucrativa. Então ela é mais competitiva que o outro. Total. Então ela pode, inclusive, colocar um produto, se ela quiser, ou ela coloca mais barato no mercado, ou ela fica com uma margem maior. Aí alguém vai falar que aquele cara teve sorte, que não é possível que ele consegue fazer isso com o mesmo custo. Entende onde a gente quer chegar? Mas partiu lá do comportamento, lá atrás. Comportamento, só comportamento. E aí eles tinham um outro problema, porque assim, cada empresa tem coisas que doem mais, né? Sim. Que eles são 2 sócios, 2 pessoas que se dão super bem, super bem. Um sócio absolutamente analítico e o outro absolutamente relacional e criativo. Uma boa composição. Excelente. Só que assim, o analítico fica no Brasil e o relacional e criativo vai para a China. Tá. Cada vez que vem da China, vem com compras que não estavam combinadas, com coisas que não tinham combinado. E aí, como eles se dão super bem, ficava um climão, porque não quebrava o pau, entendeu? Tá. Ficava aquela cara, ai meu Deus, mas de novo O o cara elefante fez na isso. sala. Exatamente, exatamente. Aí entra o desafio. O que a gente faz? Todo mundo fala, né? A gente vai, através do perfil que a gente viu lá no primeira consultoria, que traçou o perfil, que a gente viu que um é relacional e criativo e o outro é super, super racional, a gente começou a entender que ali tinha um problema, porque nunca fechava a questão financeira de investimentos, porque furava cada vez que voltava da China. Entendeu? Sim. Vou para a China com propósito, volto com um container de uma coisa que não tinha nada a ver, que o outro nunca foi para a China, não tem ideia das oportunidades, então tudo... E é certo, é isso mesmo. Aí o que a gente propôs? Bom,
nós vamos anular essa pessoa criativa e ousada, que é a pessoa que trouxe a empresa até aqui, por causa da ousadia e da criatividade? Não. E nós vamos pegar esse cara e vamos deixar ele ficar louco depois para pagar as contas? Também não. Vamos sentar e conversar? Aí o que que a gente fez? Olha que é análise isso. Quantos por cento que a empresa poderia investir o ano inteiro com produtos, P&D, assim, inovação, de... assunto perdido. Tá. Tantos milhões ou tantos mil por ano. Ok, vamos dividir isso. Quantas viagens você vai fazer esse ano? Ele tinha a cota dele de... Exatamente. A gente ajudou, porque nada no nosso trabalho comportamental não pode ser imposto. A gente ajudou que eles chegassem no número que era conveniente e confortável para os dois. O que que aconteceu? Parou o problema. Uma pessoa se sentia absolutamente liberto para trazer o que queria e o outro sabia que o caixa não ia explodir. Aí eu te pergunto, essa empresa ela sai de um conflito e vai para uma situação de conforto. Ela pode trazer resultados melhores no conjunto? Sim, Então ela fica também mais competitiva? total. É disso que a gente está falando. Então, vamos supor, eu já vou te dar a palavra, vamos supor que isso não acontecesse. Esse cara começa a trazer um monte de coisa, não viabiliza e quebra. Tem a ver com o governo? Não, Tem a ver Não. com a alíquota? não, Tem a ver com a pandemia? nada. Tem a ver com o quê? Com comportamento. Comportamento. Mas, Beth, o porquê que você... Assim, eu acredito que vendo de fora, muitas dessas soluções, eu acho que a maioria das pessoas até mesmo sabem. Todas, eu vou dizer, não foram É. muitas, todas. Porque o ditado, né, do arroz e feijão bem feito, ele Isso. funciona até hoje. Muitas Sim. soluções, às vezes, são óbvias e estão ali na nossa cara. Por que que você acredita que as pessoas, por exemplo, nesse caso, têm essa dificuldade, por exemplo, de ter, vou chamar de conversas difíceis, mas que nada mais são do que, assim, quais são as minhas expectativas, o que que eu espero e aonde que você está rompendo com essas expectativas. Mas ter essas conversas, porque quando a gente fala do comportamento e do que você está trazendo aqui, Beth, é uma metodologia baseada nessas conversas que vão guiar o outro. Sim. E por que que você acredita que as pessoas têm essa dificuldade de ter esse tipo de conversa, de falar o que está bom, o que está ruim, o que está funcionando e o que não está? Eu acho que são várias razões. Uma das razões é que a maioria dos nossos clientes é operacional e não estratégico. Então, quando você percebe que a maioria tem um comportamento operacional, é todos os dias vão pensar no cotidiano das pessoas. Todos os dias eles vão chegar no trabalho e vão fazer aquilo da operação que se espera deles. E poucas vezes eles vão ter paciência para sentar e fazer um planejamento estratégico bianual, anual, semestral e o monitoramento que estamos fazendo, porque isso não é perfil de empreendedor. Na verdade, não é. Sim. Só que é necessário. O que que vai diferenciar o empreendedor de sucesso de um que eventualmente pode quebrar? É que o de sucesso, ele não faz só o que ele gosta, ele faz o que é necessário fazer. Verdadeiramente, Lucas, o que que você gosta mais de fazer? É estratégia ou pensar numas coisas diferentes, coisa e tal? Eu gosto da estratégia, eu gosto de pensar diferente. O meu desafio é com a rotina. Que é o planejamento que a maioria não gosta. É isso. Com a parte tática, para mim as coisas são tudo muito óbvias. Por exemplo, vou falar aqui, vou aproveitar que a Yara está aqui assistindo aqui, mas a parte de desenvolver pessoas é o meu gap, assim. Para mim, a internet está aí, todo mundo tem o conteúdo, todo mundo tinha que estar correndo atrás. Se eu trabalho 16 horas por dia, tinha que estar todo mundo fazendo isso. Porque você está pegando como Não. espelho você igual todo mundo. Aí que beleza. Isso aí para mim é muito um martírio, assim, eu ter que desenvolver isso. Mas é um ponto que eu sei que eu tenho que fazer. Então, e aí o que que vai fazer diferença? Que você tem essa turmona aí que a gente vê, Sim. né? Que não é pouca gente, é que você vai se superar. Lembra que eu falei a persistência? Você vai superar uma dificuldade, que é essa coisa chata de ter que falar para as pessoas, porque você entende que lá na frente isso vai te fazer muita falta. Então você vai fazer. Então você não vai fazer só o que você gosta, você vai fazer o que é preciso. E é isso que acontece nas empresas que têm sucesso. O comportamento dos gestores não é de fazer só o que gosta, e sim do que é preciso. Isso faz toda a diferença.
E tem coisas que a gente fica sabendo que são interessantíssimas. Por exemplo, hoje em dia, eu sou de uma geração diferente da sua. Então, quando eu vou falar para as pessoas que o empreendedor tem que sair do escritório dele, do conforto, e ir ao mercado para ver o que está acontecendo, ele acha que é ir ao mercado abrindo a tela do computador. Eu falo: "Não é, tem que ir lá". E eles falam com uma cara assim, tipo, morro de preguiça, entendeu? Aí outro dia conversando com meu filho, eu nem sei se eu te contei isso, se eu te contei, você faz carinha de que é super, "Ó, que legal", senão eu te conto de novo. Conversando com o meu filho caçula, que tem todo o perfil de empreendedor, tá indo super bem, ele me contou: "Mãe, eu estava com o Modesto Araújo é um dos grandes empresários de Minas, é o dono da rede de drogarias Araújo, que eu não sei quantas milhares que tem hoje em dia. Quem mora em Belo Horizonte fala É. que se adormece num dia, quando você abre o olho, abriu uma Araújo do seu lado. E o meu filho estava me contando que o Modesto, numa conversa com ele, há coisa de 40 dias, 50 dias atrás, contou para ele o que ele, Modesto, tinha feito. Ele estava estudando abrir mais uma drogaria, a quinta ou sexta no mesmo bairro, mas ele queria saber se aquele ponto onde ele estava pensando em abrir era um ponto que realmente valeria a pena. Ele estava na dúvida. Ele se permite ter dúvida com a experiência que ele tem. Olha a diferença, Sim. né? Vamos pensando em cada detalhe. E que aí ele resolveu fazer o que ele fez uma vida inteira. Ele foi no que seria a concorrente dele, eu não sei se era uma Droga Raia ou uma Pacheco, não sei, que tinha aberto na contraesquina da onde ele estava querendo abrir. E ele chegou antes das 7, porque a drogaria abre às 7, para ser o primeiro cliente a fazer compra. Aí ele comprou uma coisa, porque ele queria o cupom do dia, o 000, Pra ver o sei lá, número da 1. note. É. Exatamente. Quando foi na hora do almoço, ele voltou e entrou e fez outra compra, porque ele queria ver, da hora que ele entrou até a hora que ele foi na segunda vez, quantos cupons já tinham saído. E depois ele voltou no final da tarde. Porque isso era uma informação que ajudava ele a saber o movimento daquele ponto. Agora eu te pergunto, esse cara que é um sucesso nesse segmento dele, ele precisava ter ido ele mesmo? Ele não podia ter pego estatística, mandado alguém? Poderia, tem dinheiro para isso. Dinheiro, recurso, É. gente. Por que que eles fazem determinadas coisas assim? Porque o empreendedor, esse do sangue, ele vai na fonte, porque quando ele vai, ele aprende um monte de coisa que quando ele não vai, ele não tem nem noção do que está acontecendo. Esse não é o perfil do que a gente está vendo hoje, de muitas pessoas que quebram porque abriram uma empresa só na teoria. Então, assim, não é sorte, é comportamento. Isso é comportamental. Você puxou um assunto, Beth. Eu vi que ficou muito famoso dentro ali do Vale do Silício, o CEO do Airbnb, ele chama de Founder Mode, né? Mas eu venho de uma geração de empreendedorismo que vão falar que veio muito com o conceito de deixar uma gestão muito mais técnica, de que se você não está delegando, você está fazendo errado, você é o CEO, você deveria estar na parte estratégica, é como se fosse o playbook do que você deveria fazer. Uhum. Só que cada empresa tem o seu estágio, está em um momento da empresa, mas eu vejo que Sim. muita gente está buscando muita técnica de gestão, metodologias e aprendizados muito técnicos que vêm de McKinsey, de grandes consultorias. E aí ele trouxe, quando ele fala desse Founder Mode, pegando esse exemplo que você trouxe, falando assim, olha, isso que vocês estão falando não vai dar certo. O fundador da empresa, que respira a empresa, que é obcecado pelo seu cliente, ele tinha que estar em todas as áreas. E aí ele traz, porque é o que ele faz hoje no Airbnb, e é o que ele traz o exemplo de Steve Jobs, hoje a gente tem aqui o exemplo de CIMED. Você tem que estar com o seu cliente, você deveria estar na sua operação, você deveria estar entrando no banheiro da tua operação, como que está sendo a farmácia do teu cliente, e ele fala assim, se você não está, você não consegue impor o ritmo, Exatamente. sendo uma alta gestão que está totalmente desconectada da tua operação. Exatamente. Porque tudo que vem para você vem através de relatórios, feedbacks, do famoso telefone Já tem sem um fio. filtro.
a pessoa trazendo para nossa equipe aqui, para nossa audiência, a pessoa da limpeza que falou para o supervisor, que falou para o coordenador, que falou para o gerente, que falou para a direção, que chegou para você. Sim. Provavelmente, essa história lá do teu auxiliar de serviços gerais não vai chegar tratada, Certeza. azeitada para você receber, e você está tomando decisões de uma forma, assim, Baseado em fatos que descolada são reais. da realidade. Exatamente. E aí, às vezes eu tenho embate aqui com os meus sócios do quanto o microgerenciamento é ruim, de quanto ele é importante. Eu vou falar por mim, Lucas, eu sou o cara não do microgerenciamento, mas eu quero saber lá na ponta de como que tá chegando o e-mail, a mensagem, a escrita, porque eu entendo que eu consigo trazer um senso de absorver a melhor informação possível e de conseguir medir realmente na unha o que está acontecendo, o que está chegando lá para o meu cliente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então aí você vai responder mais uma vez aquela pergunta: "Mas por que que quebra?". Porque as pessoas vão ficando com os filtros muito longe da realidade. E isso é um fato. Então, por exemplo, eu tive com um cliente de vocês, que foi a pessoa que me trouxe aqui, e uma das queixas dele naquela ocasião era assim, quando a gente colocou os números na nossa planilha, que é a planilha que a gente consegue mostrar quanto que a pessoa gasta para ganhar dinheiro, o custo de uniforme dele naquela operação que a gente estava estudando naquela planilha, era uma coisa que ele não imaginava que fosse naquele percentual, porque a nossa forma de demonstrar nessa planilha é extremamente simples. Ela compara tudo que todos os custos que passam pela empresa com 100% do faturamento daquele mês. Então é uma visão muito clara e muito limpa, né. E quando ele olhou aquilo, ele falou assim: "Beth, mas desse jeito eu vou quebrar". Eu falei: "Não, antes da gente quebrar, vamos solucionar". Mas não adianta, olha só, é tão legal quando a gente vai para o lado comportamental, eu falei para ele: "Olha, a gente precisa sensibilizar as pessoas para o tempo de uso de um uniforme. Mas não adianta falar, Beth". Falei: "Não, não adianta, sensibilizar não é falar, sensibilizar é mais do que isso". Mas o que que você acha que a gente deve fazer? Vamos começar medindo? Isso é uma coisa que os empreendedores que são de sucesso, eles têm essa mania de medir as coisas. Então como é que é? Medindo como, Beth? Olha, você concorda que se você tem, colaboradores que fazem o mesmo serviço e que a durabilidade do uniforme dele é muito diferente da do outro? É assim, não, Beth, tem gente que destrói. É. Eu falei: eu sei disso". Então vamos entender quem não destrói, como é que ele usa Uniforme. esse uniforme? Bom, e aí a gente passou a entender o que que seria razoável de durabilidade, baseado nos extremos, na média de tudo. E aí o que que a gente fez? A gente propôs: "Olha, nós já sabemos que se a pessoa tiver uma orientação e um estímulo", olha aí, é como a gente trabalha, comportamento é sempre assim, Sim. uma orientação e um estímulo, a gente pode diminuir o tempo, aliás, a gente pode, aumentar o tempo para trocar o uniforme, ou seja, num período de um ano, por exemplo, vai trocar menos vezes do que está trocando, e isso baixa seu custo e você leva isso ou para o seu bolso ou para o benefício do cliente no seu preço, ok. E aí então como é que a gente fez? A gente mediu, a gente chegou a uma coisa que era razoável e a gente levou para as pessoas o fato real. Ó, deixa eu te falar, nos últimos meses nós entregamos esses conjuntos de uniforme para tantas pessoas, e algumas estão com o uniforme perfeito agora, outras já tiveram que trocar e outros vão trocar. Então a gente sabe que com os cuidados que a gente apurou, como que as pessoas fazem, você consegue manter o uniforme então nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, quem, conseguir manter o uniforme pelo X tempo lá que foi determinado, vai ganhar uma bonificação por causa disso, que era muito mais barato do que trocar o uniforme. Então vamos supor que para trocar o uniforme você gaste R$ 400, você dá a bonificação de 150, a pessoa fica feliz e você gastou 250 menos. Entendeu? Total. Então isso a gente faz o tempo todo nas empresas, trazendo a realidade. Agora, para isso as pessoas têm que estar próximas da operação. Tem que, de alguma forma, enxergar.
Eu vejo o meu outro filho, que é o presidente da DHL do Brasil, que é uma empresa gigante, vira e mexe, eu pergunto: "Filho, onde você está?" "Está dentro da operação." "Mas o presidente está dentro da operação?" Está dentro da operação." "O presidente não fica só na sala?" "Não, não fica não, ele vai lá para dentro, vai entender." Por quê? E por que que uma empresa como a DHL é uma empresa considerada, assim, super eficiente Uhum. naquilo que faz? Porque tem uma filosofia de que as pessoas não são da teoria, elas são da prática. Agora, é lógico que esse também, Lucas, é um fator que atrapalha muito os nossos empreendedores, porque tem o extremo, né? É aquele que só quer ficar na operação Sim. e centraliza tudo. Isso é muito. Se eu pego para o nosso segmento, vamos pegar para a área de segurança, geralmente alguém que veio de um cargo público, da polícia Sim. militar, vive a segurança e tem o conhecimento sobre segurança ou até mesmo de facilities, mas eles não têm o conhecimento sobre a administração E e vive num local onde ele se sente mais útil, que sim. muitas vezes é na operação, né? Então, aí, o que que a gente precisa fazer? Eu estou com um caso dele hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu fechei um negócio com uma pessoa que ele tem um açougue em Belo Horizonte, ele está abrindo outro açougue, o faturamento do açougue 1 milhão por mês. Caramba. Agora, tem 10 dias que a gente tenta falar e a gente não consegue de jeito nenhum. Eu fui até o açougue dele, porque ele queria que eu preciso de vocês, você me ajuda. Tudo bem, eu fui. Ele estava lá enfiado numa touca cortando carne. Então, assim, ele pode ficar enfiado numa touca cortando carne, é algum demérito? Não. Mas enquanto ele estiver enfiado na touca cortando carne, ele não vai conseguir. Ele falou: "Beth, o que eu quero é qualidade de vida." Ele nem precisava falar, eu já tinha entendido. Então, assim, nem ao mar, nem à terra. Vamos equacionar. O que que eu preciso saber? Onde que a minha presença no meu negócio, ela é insubstituível. Então, cada negócio vai ter a presença do gestor daquilo que é insubstituível. Vamos pegar o caso da segurança. Talvez, por exemplo, participando de alguns processos seletivos para trazer as pessoas seja mais importante do que qualquer outra coisa. Total. Porque eu penso, não entendo nada desse assunto, mas que para o quesito segurança tem algumas coisas que só quem trabalha nisso pesca, né? Sim, com Consegue, certeza. não é aquela coisa do seu feeling e não sei o que lá. Então, talvez uma última entrevista, por exemplo, com uma pessoa que você está trazendo para uma área de segurança, pudesse ser um fator fundamental de sucesso nessa empresa, dessa pessoa que montou uma empresa de facilities na área de segurança. Mas talvez não fizesse sentido ele estar em outros momentos disso. Não, total. Ele garantir que pelo menos o procedimento que foi estipulado para recrutamento e seleção, para Sim, tá pelo menos sendo seguido, porque sim. eu posso garantir, Beth, assim, muitas vezes o processo, não é nem que você precisa melhorar, mas se o processo nem está acontecendo da forma que ele foi desenhado, né? Então, esse é outro problema que nós temos, um pouquinho cultural. Eu não gosto de colocar rótulos, porque senão a gente mesmo se impede de mudar de rótulo, né, porque já sei que sou assim, não vou mudar, não é isso. Mas a nossa cultura, nós não somos muito demandados por planejamento. Essa é uma verdade, desde sempre. Sim. E aí, ao não ser demandados por planejamento, as pessoas acham mais importante fazer do que planejar. E aí as pessoas substituem o planejamento pelo É, fazejamento, é. né. E eu entendo assim, e a gente precisa ter essa compreensão, que no início você precisa muitas vezes fazer para ver qual é a melhor forma, então é o fazejamento mesmo. Mas uma vez que você tenha definido que aquela é a melhor forma, senta e coloca no papel, É. na tela, sei lá onde for, um processo que ajuda muito. Então eu tenho isso com a maioria dos nossos clientes de uma forma até muito simplificada. Hoje em dia a gente tem muito recurso que não tinha há pouquíssimo tempo atrás. Por exemplo, filmar as coisas, né. Filmar é um negócio que era caríssimo. Sim. Hoje em dia qualquer aparelho de celular faz um trabalho muito bem feito. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que elas são 2, chefes de cozinha, e elas têm um buffet de alta gastronomia. E qual que é a dificuldade? Eu na medida que elas vão crescendo, cada vez menos elas conseguem dar conta de tudo, evidentemente. A dor do crescimento é o Sim. que acontece à maioria dos clientes.
Então eu preciso de fichas técnicas que sejam mais claras para as pessoas, Sim. concorda? Eu preciso não só escrever quantidades, né, para fazer as receitas, mas também a aparência. Então, assim, o que que eu vou receitar para essa cliente? Vamos fazer ficha técnica? Ai, Beth, como? Olha, ficha técnica na internet tem um monte. Você pega um modelo que você acha que te atende 80, 90%, já está bom. Mas a gente precisa finalizar isso. Vamos filmar cada vez que você for fazer um prato? Do começo ao fim? E você junta o link daquela filmagem lá na sua ficha técnica? Me conta uma coisa, Lucas, isso é difícil? Não, Isso não. tem investimento? É 5 minutos que vai te poupar horas lá na frente. Exata, então é sobre isso é comportamental. Aí quando a pessoa entende que para ela manter o negócio dela mais eficiente, que é outra característica dos empreendedores, que é uma exigência altíssima de qualidade e eficiência, eu vou precisar reproduzir de forma igual para todo mundo, eu começo a ser melhor. Então vamos Sim. trazer isso para o seu universo. Por exemplo, da mesma forma que a gente falou sobre o uso de uniforme. Eu imagino que várias das pessoas que estão nos ouvindo têm um problema com o consumo de material de limpeza. Sim, Não tem isso? tem. Né? Então tem uns que vão fazer assim no As balde. misturinhas são diferentes. Exatamente. Então, dá para fazer uma ficha técnica com misturinha? Não. Dá. Precisa de ter uma pessoa especialista? Não. Você pode escrever e ter uma forma de mostrar? Pode. Você melhora muito o processo. Aí, quando vai entrar um outro funcionário, você já fala: olha, aqui na empresa a gente faz assim. Olha para mim, vê se você tem alguma dúvida, vê se eu posso te ajudar, ou você tem uma ideia. Porque às vezes as pessoas têm coisas incríveis, né, e isso não é muito bem aproveitado. Isso a gente vê lá na avaliação de liderança. Porque quando você traz, por exemplo, uma pessoa experiente dentro do seu segmento, o que que a torna experiente? Ela já fez o mesmo trabalho em outros lugares. Isso é o que torna essa pessoa experiente, não é? Perfeito. Aí, muitas vezes as pessoas ignoram que elas já faziam isso em outros lugares, sequer perguntam. Perfeito. Fala: "Fulano, como é que você entregava isso lá no outro lugar?". Não, pessoas falam: "Aqui você vai". Isso, por exemplo, afasta as pessoas do líder. Quando o líder pergunta, a pessoa responde. Ela fala assim: "Lá eu fazia assim, nossa, que ideia boa, nunca tinha pensado nisso, você pode até melhorar o seu processo". De novo, a gente está falando em Por é, comportamento. Então você vê que quando você vê empresas, muito parecidas, atuando no mesmo mercado, com, resultados muito diferentes, ao invés da gente atribuir de uma forma impulsiva: "Ah, o cara está roubando", sim, que as pessoas adoram falar isso, né, a gente precisa pensar assim: "Por que será o que que será que eles fazem, que faz com que eles consigam fazer melhor do que eu?". E essa é uma cultura muito, por exemplo, americana. O americano tem isso de ele tem uma inveja do bem, sabe, de falar assim: "Não, se ele consegue, eu também consigo. Se ele consegue comprar esse carro, eu consigo comprar um maior. Se ele consegue ter esse lucro, eu consigo ter um maior", mas não baseado no boicote, baseado no que eu posso ser melhor. Isso faz sentido para você, Lucas? totalmente. Até porque eu já tive essas experiências já de estar com empreendedores que têm essa, vamos falar, essa verbalização das dificuldades do mercado, do governo, dos impostos, e que faz total sentido no quesito, é uma dificuldade, mas, de novo, não está dentro do nosso controle. Só que para mim ele começa a ter um problema, que quando eu começo a verbalizar isso dentro da minha empresa, para minha equipe, para o meu time de vendas, para o meu time operacional, e eu estou começando a compartilhar esses problemas, eu começo a criar uma cultura que é a cultura de todo mundo atribuir as responsabilidades da ineficiência da empresa para um fator externo que não tem controle. Porque aí quando eu Quando cobro você do meu podia fazer o contrário, né? porque quando eu cobro o meu vendedor: "Olha, por que que esse mês você não bateu a meta?". "Olha, porque tá difícil, porque é apagão de mão de obra, porque todo mundo só quer, o cliente só quer preço". Eu começo a criar esses vieses que começam a sair automático, e aí fica um papo de maluco, porque todo mundo tem essa resposta na ponta da língua para dar, e ninguém tá olhando de uma forma como dificuldade, oportunidade. E é exatamente o que você trouxe é tão importante, a gente até
ser vetor de mudança de chave, né. Eu sou ao longo desses anos aprendi a acolher as desculpas que são verdadeiras, porque eu acho, assim, uma das coisas que mais, entristece o empreendedor é mais ou menos quando você tem uma doença e que as pessoas não acreditam que você está com aquela doença. Você fica: "Poxa, eu já estou doente, ainda por cima ninguém me acredita", Sim, é muito sim. ruim. Então vamos pensar isso em termos de empreendedor, né. O cara te traz uma dor que ela é verdadeira. Qual é a dor verdadeira? Existe um problema de falta de mão de obra no mercado. Isso é uma dor Verdadeiro. verdadeira. Tá, você tem razão, eu acho que tá horrível mesmo. Agora, eu pergunto: "Você vai fechar sua empresa por causa disso?" "Não". Então vamos olhar agora para dentro da porta da empresa para dentro e ver o que que nós podemos fazer com a mão de obra que nós temos, para torná-la mais eficiente, para de alguma forma ocupar um espaço daquilo que a gente não está podendo contratar. E isso ajuda muito. Quando você tem a consciência de que sempre há algum recurso dentro da sua empresa que talvez não esteja sendo aproveitado da melhor maneira que você podia. Você só vai conseguir enxergar isso a partir do momento que você admitir isso. Sim, Se você não admitir, você não tem o ponto de partida, né? perfeito. E aí, por exemplo, a gente tem, muitos casos que a gente pode, compartilhar. Por exemplo, eu tinha um cliente, na área de farmácia também, mas não em Belo Horizonte, é no norte de Minas. E esse cliente estava com um potencial de crescimento incrível, sim. Só que ele não pode montar mais farmácias naquela mesma cidade, porque tem um número que extrapola a necessidade. Aí você começa a fazer autofagia, né, você mesmo estraga o seu próprio negócio. Então qual foi o método que ele encontrou para continuar crescendo? Pela legislação no Brasil, toda farmácia tem que ter um farmacêutico responsável, tá? Então, o que que ele via? Que muitas vezes ele tinha um farmacêutico dentro do da equipe dele, que o sonho era o cara ter a sua própria farmácia, mas ele, cara, não tinha como bancar, Sim, porque você montar uma um farmácia custo altíssimo. é um custo alto e tal. Então o que que ele fazia? Ele mapeava para onde ele fazia e faz. Ele mapeia onde ele quer crescer, onde ele quer montar uma filial, chama o cara, vê que ele tem todo o perfil para empreender e fala assim: "Você quer ser dono da sua própria farmácia?" "Não, é o meu sonho". "Então vamos fazer o seguinte, eu vou montar a farmácia, eu vou montar tudo, e eu vou te dar 10% da farmácia para você ser o meu sócio gerente, topa?" E ele tem conseguido resultados incríveis, porque ele pega aquele cara, ele leva para outra cidade e o cara é o dono É o da dono, aí farmácia. sim, ele pode cobrar de vestir a camisa. Exatamente. Aí vamos pensar no seu negócio aqui, no negócio de quem está nos assistindo. Será que eu posso transformar algumas pessoas que são influenciadoras no meu grupo em sócios gerentes de uma outra unidade, numa outro Total. bairro? Dá para fazer? Totalmente. Dá. E sem o risco ainda, quando a gente fala de sociedade, não necessariamente precisa estar no contrato social. Existem hoje diversos modelos, Sim, sim. phantom share, partnership, stock option, tem um monte de Nossa, tem modelo 200 coisas para fazer. total, que te dá a possibilidade, aí sim, de alinhar todo mundo, até mesmo numa visão de longo prazo e meritocrática, né. Aí você chegou onde eu queria chegar. Quem pensa assim está pensando no longo prazo. É. E está pensando assim: "Olha, qual que é o pensamento do empreendedor de natureza, de comportamento de empreendedor de sucesso?" Ele pensa o que que vai acontecer daqui a anos. Então, daqui a anos, eu não consigo abranger o meu estado todo, ou a minha cidade toda, ou o meu bairro todo. Eu preciso de outras pessoas. E qual é o problema de outras pessoas ganharem comigo? É também uma É. abertura na cabeça, no sentido de dizer assim: eu posso ganhar com o trabalho do outro e ele vai ganhar também, e é assim que a gente cresce. E eu não estou falando de cooperativismo, porque É cooperativismo outra tem a sua toda função, mas não tem nada a ver com empreendedorismo, é outra coisa. Eu estou pensando em ocupar espaços para que outros não ocupem. Mas eu dar espaço para quem? Eu garanto para você, Lucas, todas as equipes têm alguém, ou tem outras, mais do que um alguém, mais pessoas que gostariam de um dia ter um negócio como aquele.
Então, ao invés de eu deixar ele sair e montar uma concorrência, eu mesmo propicio isso, Tá, porque isso é uma coisa que acontece, né. Se total. você a pessoa começa a ficar boa naquilo e já monta um Ela abre negócio. a dela. É. Então, não seria melhor eu mesmo participar desse crescimento, trazendo ela comigo? Total. E muitas vezes com o seu cliente, né, Não, oferece para o próprio cliente que ela já é assim mesmo, é e assim eu mesmo. eu aqui no começo, Beth, eu lembro que um dos clientes falou para mim, a gente estava discutindo alguma coisa, ele falou: "Ah, mas você consegue porque você tem 2 sócios, né". Aham. E no começo da Prime Bid, quando eu comecei a estruturar e montar o planejamento de longo prazo, a primeira consciência é: não tem como tocar sozinho. Ou eu vou ter que começar a despender da minha energia para assuntos que eu não sou melhor. E eu trouxe 2 pessoas muito boas, que são hoje meus 2 sócios, com um salário muito menor do que eles valiam na época, mas com a questão da Perspectiva. porcentagem vendendo longo prazo, vendendo o futuro. Olha, hoje todo mundo aqui vai cortar um pouco de mato, vai passar por um momento de concessão, prometendo um futuro lá na frente. Então, Isso aí. não é uma questão e tá disponível para todo mundo essa Com oportunidade. certeza. Mas é isso, é pensar em vender o sonho lá na frente e pensar em ser grande, porque se eu montar uma empresa já pensando em ser a empresa que vai me trazer a renda passiva todos os meses com um sonho pequeno, eu não consigo vender esse sonho para ninguém e quem está dentro da empresa, pior ainda, assim, será que eu vou querer gastar meu Exatamente. tempo nesse sonho? E na verdade, quando você fala assim, o sonho pequeno é aquilo do início da nossa conversa, é quando você monta uma empresa para ter um emprego. É. Então, se você montou a empresa para ter um emprego, não cabe outras pessoas, porque o emprego é uma Sim, pessoa, sim. To concorda? totalmente. Então, se você monta uma empresa para ocupar um espaço no mercado, olha a diferença de mentalidade, e é comportamental. Eu monto uma empresa para ocupar um espaço no mercado. Eu não dou conta de ocupar sozinha, eu preciso de outros braços, e eu chamo os braços, vamos ganhar junto? E está tudo bem, é assim mesmo. Nós temos um caso super interessante de uma empresa no interior de Minas, 200 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, é uma tecelagem e fiação, que é uma indústria que quase que se extinguiu no Brasil em função do comércio da China e coisa e tal, mas eles sobreviveram e eles são especializados em fios de algodão, só algodão. E o algodão, ele tem uma escassez no mercado, então não falta para eles mercado. E como é que é a composição dessa indústria? É interessantíssimo, porque eles estão numa cidade de 2.000 habitantes e eles empregam 200 pessoas. Caramba. Então é até engraçado, né, todo mundo Sim, da cidade trabalha lá. trabalha lá. Muito bem. E essa indústria, ela foi comprada por uma pessoa que nada entendia de indústria de tecelagem e fiação, mas foi um bom negócio. E o que que ele fez? Quando ele comprou a indústria, há mais de 25 anos atrás, ele pegou 2 pessoas fundamentais da operação da indústria e tornou-os sócios. Trouxe, falou: 5% para cada um, você é meu sócio. E assim eles vieram tocando. Quando a gente foi convidado para trabalhar o desafio empreendedor lá dentro, qual era a dor do sócio majoritário? A dor que ele precisava explicar para os sócios que para crescer eles precisavam se tornar mais eficientes. Ou seja, o equipamento que dava X% de eficiência, tinha que aumentar 10, 15% para poder crescer, porque com isso eles iam ter um maior valor, de dinheiro agregado e eles poderiam trocar os teares que aí sim seriam muito mais eficientes. E qual que era o grande problema? Cada um trabalhava no seu quadrado, ele na gestão central e os 2 na operação. Só que por mais que ele lidasse com os números, ele precisava que a operação melhorasse e ele não conseguia convencer as pessoas. Aí eu fiz uma perguntinha básica, né? Como é que você explica isso para eles? Falei: "Eu mostro as planilhas". Eu falei: "Ah, amigo", eu não vou falar o nome para não comprometer. Falei: "Amigo, você acha mesmo que quem está na operação lá na tecelagem está interessado nessa planilha com 400 É. colunas, cheia de numerinho?" Ele falou: "Beth, eles detestam". Eu falei: "Mas te surpreende? Então vamos lá, vamos simplificar? Vamos pegar as informações que são importantes para eles, tá? Você topa? Topa". Aí entreguei uma das nossas planilhas irritantemente simples, que ajuda muito, e falei assim: "Qual que é a forma como eles usam para raciocinar?". Aí ele falou: "É metro de tecido pronto
e quilo de fio. Então a gente pegou as metas, que eram todas financeiras, e a gente é muita gente, ele que fez, eu Sim. só sugeri, e ele acolheu, e transformou em metros e quilos. E aí vamos e colocou numa planilha que eles com os assuntos de interesse. O cara que não é do financeiro, ele não quer saber quanto que paga de mão de obra, não quer, É ele quer nítido da empresa. não quer essa história. Aí eu falei: "Marca uma reunião com eles, né, e mostra". Aí ele me mostrou antes, ele falou: "A reunião vai ser hoje à tarde". Eu falei: "Coisa boa. E como é que você vai mostrar?" Eu falei: "Ah", ele falou: "Aqui". Gente, uma telinha de computador desse tamanho. Eu falei: "Ó, tem uma televisão aí?" Sim. É. "Tem". "Então põe a televisão aqui, aumenta, né". Aí ele falou: "Beth, você fica para reunião?" Eu falei: "Fico". Bom, já fomos entrando, eles foram entrando, falou: "Nossa, agora eu vou enxergar". Olha só, Isso devia estar hã, anos. enxergar. Falei: "Como assim?" Falei: "Ah, ele ô Beth, ele fica mostrando esse negócio aí, a gente nem enxerga. Ó o meu óculos", o óculos assim. Então, primeiro, começaram a enxergar. Segundo, ele começou a trazer o que era importante para aquelas pessoas, ou seja, é a forma como eu me comunico com elas. E aí a gente conseguiu estabelecer reuniões semanais de monitoramento e tal. No frigir dos ovos. Chegou no último mês do Desafio Empreendedor, todos os meses nas nossas reuniões de grupo, as pessoas têm que trazer uma coisa para apresentar que é uma coisa de 3 minutos, que é sobre a leitura de um livro e o que que eles colocaram em prática do que eles aprenderam do livro. Não é resumo de livro, é prática mesmo, é Aplicabilidade. prática mesmo. E esses clientes muito compenetrados e muito responsáveis e comprometidos, eles sempre me mandavam a apresentação um dia antes. A gente faz o encontro lá em Belo Horizonte na terça-feira, ele mandava na segunda-feira. Nesse mês ele me ligou e falou: "Beth, eu não vou mandar a nossa apresentação antes". Eu falei: "Ué, bem no último mês vai ficar rebelde?". Ele falou: "Não, eu quero te surpreender". Eu falei: "Ué, legal, então tá bom". Aí ele vai e faz a apresentação e mostra para todo mundo, e eu estava junto ao mesmo tempo, que o planejamento estratégico dele, de 5 anos, eles tinham alcançado em 6 meses. Aí, obviamente, eu sou super emotiva, eu chorei, estava, né, que a gente fica porque é uma coisa emocionante. O que que era isso? Isso era a compra dos teares, modernos. Por que que ele não comprava? Não é porque não tinha o dinheiro, porque ele não tinha coragem de comprar enquanto os sócios não se envolvessem na melhoria da eficiência. Quando a gente ajustou a fala numa linguagem que era familiar para todo mundo, eles passaram a trabalhar todos voltados para o mesmo objetivo. E aí, como num passe de mágica, que não é mágica, apareceu a possibilidade de comprar teares seminovos de uma indústria que estava fechando a um preço Muito legal. absolutamente. Mas por que que apareceu? Você acha que ao longo desses 20 anos não apareceram outras Com certeza. oportunidades? Ele nem olhou. Porque ele não estava claro que ele podia contar com as pessoas. E, de novo, é puramente comportamental. E a história dessa empresa poderia ser uma empresa que lá na frente fechou, teria culpado o Com sistema certeza. macroeconômico, é a China, mas que agora virou uma história totalmente diferente, Então, né. e aí olha o que aconteceu com a compra desses novos teares. Na operação com os teares antigos, eles precisavam de mais pessoas. E eles precisavam aposentar algumas pessoas que estavam trabalhando lá realmente já eles precisavam aposentar, e eles não podiam aposentar, porque não tinha quem assumisse. Com a compra dos novos teares, eles conseguiram aposentar algumas pessoas e começar a trazer pessoas mais qualificadas para operar teares mais, Mo complexos e modernos. Olha que coisa legal. Então, e eu não estou te falando, olha, eles não teve nada que a empresa já não tivesse que fazer, mas no dia a dia, então indo responder a sua pergunta lá, mas por que as pessoas não fazem? No dia a dia, cada um vai para a sua operação e acaba não fazendo o que tem que fazer. Então, às vezes, isso é outra questão que a gente tem no Brasil, treinamento é visto como gasto, quando na verdade deveria ser visto como investimento. total. E ter uma pessoa que olha o seu negócio
não com o intuito de botar a mão lá dentro e fala: "Muda tudo". A gente não pode fazer isso. Não tem nenhum consultor que consiga ter o mesmo conhecimento que você tem do seu negócio, o consultor não vai ter. Mas como ele está de fora, e no nosso caso a gente faz uma consultoria comportamental, a gente consegue abordar assuntos que às vezes nem vêm à mesa, Total. e faz muita diferença. Porque muitas vezes você pode trazer uma solução técnica para o meu negócio que eu não estou ainda preparado, às vezes, emocionalmente. Com Que certeza. eu garanto, assim, eu sou uma pessoa muito acredito muito na psicologia, principalmente no TCC, que é a teoria comportamental, Sim, e eu acredito que realmente a maior parte dos problemas estão ligados à parte emocional, comportamental do empreendedor, porque quando a gente conversa, e eu já tive já o programa de treinamento, o bootcamp, tu pergunta para todo mundo assim: "Todo mundo aqui conhece de meta?" "Sim." "Quem tem meta na empresa?" "Quase ninguém." "Poxa, você sabe, isso, sabe a importância, o porquê você não tem?" E aí quando você começa a dar um passo para trás, porque a meta começa a trazer um quesito de pressão, eu tenho que agora compartilhar os dados e eu tenho comprometimento. insegurança, eu tenho que alinhar todo mundo e eu nem eu mesmo estou confortável, eu não sei se eu acredito, Exatamente. e começam a vir para outros aspectos que na maioria das vezes é o que você falou, comportamental e emocional. E tem crenças que são isso deve acontecer muito com os seus clientes. Eu estou com outro cliente agora, num processo em Belo Horizonte, ele tem um negócio de locação de móveis e utensílios, pratos, essas coisas todas para festa. E ele falou assim para mim: "Ai, Beth, o meu negócio só vai piorando". Eu falei: "É mesmo?". Tá horrível e tal". Eu falei: "Então tá bom, então vamos ver onde está horrível?". Então, da pandemia para cá, olha como as pessoas são, gente, é uma loucura isso. Da pandemia para cá o negócio só piora. Falei: "Ah, não, Jaime, juro por Deus, vamos ver o que está acontecendo". Eu antecipei uma consultoria que ia ser no outro mês que ia começar, porque ele estava tão angustiado, que eu falei: "Eu venho aqui amanhã, você tem tempo?". "Tem". Ah, a nora trabalha junto, o filho, trabalha só um pouco lá e tal. Primeira coisa, vamos pôr os números na planilha, porque uma coisa é o que eu acho, outra coisa são os números. Sim. Aí essa nossa primeira planilha, ela a gente solicita que o cliente preencha o faturamento dos últimos 2 anos e do ano vigente, no caso dele foi agora em outubro, quase 3 anos, mês a mês. Sabe o que ele descobriu? Que todos os meses ele cresceu da pandemia para cá. Ele não sabia, porque ele tinha os números, tanto é que a gente colocou em 20 minutos, a gente colocou tudo. Misturava a pessoa física com Não, jurídica. ele nunca tinha parado para avaliar um número comparado com o outro, porque como é que você sabe se cresceu ou se está diminuindo? Aí o que que aconteceu? Ele falou: "Mas", quando ele viu, ficou todo mundo assim olhando para a tela do computador. Ele falou assim: "Beth, eu estou boba. E por que que eu não estou vendo, por que que eu estou sempre apertado?". Aí é a outra Sim. etapa. "Como é que você tem investido o dinheiro?". "Ah não, Beth, esse último ano eu comprei 2 caminhões". Então, olha, eu estou te falando, e é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa que tem um uma formação super, Tá. sofisticada, não é isso, mas é uma pessoa inteligente. Só que ele ele não tinha os números todos para comparar, e ele não estava querendo, aí é pessoal, Tá. associar a compra do caminhão como um fator de estar mais apertado, porque ele tinha comprado o caminhão meio na marra em relação à opinião dos outros. E olha como é comportamental. Sim, Então a pessoa tira o caminhão da jogada, e comprar o caminhão, desculpa, não é toda hora que você compra um sim. caminhão, então ele te aperta, né. Tira o caminhão da jogada e fica colocando a culpa no na pandemia, no governo, no clima, no não sei o que lá, na prefeitura, pó-pó-pó-pó-pó, entendeu? E é isso. Ô Beth, pra gente ir caminhando para o Sim, fim, sim. para quem assistiu aqui, compilou todas as informações, se você pudesse ajudar essa pessoa a ter um diagnóstico para saber se ela está nesse momento de: "Poxa, será que eu estou passando desse limite de apagar incêndio? Eu estou muito mais na operação de quanto eu deveria. Eu estou nesse momento agora de virada de chave de buscar ajuda." Porque no começo da empresa, ok, você vai apagar muito incêndio, Isso. mas tem um momento que você precisa começar a virar essa chave, precisa começar mais ser uma escolha estar no operacional do que Sua uma obrigação, é. é. Como que
esse empresário que está aqui nos assistindo começa a fazer esse diagnóstico e sabe que ele está nesse momento certo e que ele precisa de ajuda? Tá, então tem alguns pontos que a gente pode elencar como sendo para ser avaliados. Por exemplo, se você já tem um negócio que está maduro no mercado há muitos anos, e você vai percebendo que você não está conseguindo crescer, esse é um momento. Por que é que eu não estou conseguindo crescer? Tá? Eu preciso entender. E aí, às vezes, não conseguir crescer significa que tem alguém tomando um mercado meu, Sim. que eu não estou percebendo, mas isso está aparecendo lá no meu número. Isso é um ponto. Segundo ponto, se você tem a sensação de que você trabalha, trabalha, trabalha e não ganha dinheiro, é a hora de parar para avaliar. Porque nós temos uma característica de população extremamente trabalhadora. Só que eu preciso entender como é que eu estou fazendo essa minha troca. Sim. Tempo, dinheiro e tal. Inclusive até muitas vezes na questão precificação. Porque a questão precificação, lógico que tem o mercado. Mas se eu estou precificando errado só para atender o mercado, em algum momento isso vai me Essa custar conta e eu vou quebrar. A vai conta não chegar. fecha, né? Então tem serviços, por exemplo, dentro desse universo dessas pessoas que estão nos assistindo, que se eu estiver precificando da forma errada, é preferível não ter. Total. Tá? Então isso é uma coisa importantíssima, né? O terceiro ponto é entender se eu tenho um plano para o futuro e se eu estou indo em direção a esse plano. Então, se eu não tenho, está na hora de fazer esse plano. Porque se eu não tenho um plano, eu estou indo em alguma direção, mas pode ser que eu chegue no futuro num lugar onde eu não É. queria. É mais ou menos você falar assim: eu vou fazer uma viagem e eu pego qualquer estrada, só que eu não falei para onde eu queria ir. Então eu vou, essa estrada vai me levar até algum lugar. Só que eu posso chegar lá e falar, mas não é isso que eu quero. Aí eu já caminhei tudo isso. E esse negócio da precificação é tão importante, é tão importante. Nós tivemos um caso de uma oficina mecânica, e veja como isso é muito parecido com os seus clientes. A oficina mecânica, ela atendia troca de óleo até fechar. E aí, quando a gente começou a fazer o desafio empreendedor, eu comecei a fazer perguntas básicas de quem não sabe do assunto, porque eu não entendo nada de oficina mecânica. Mas a oficina mecânica é um negócio que começa a trabalhar mais cedo e termina mais cedo, né? Eles começam às 7 e terminam às 5. Então, qualquer coisa depois de 5 horas gera hora extra. O que estava acontecendo? As pessoas chegando lá com o carro 10 para 5, gerando hora extra, o que eles cobravam não pagava a hora extra. E o meu cliente nunca tinha parado de fazer essa conta. E eu olhava aqui e falei assim, não, mas não tem hora extra, vocês cobram. Aí eu, na minha inocência, o não conhecimento traz essa coisa boa, né? Você não Sim. conhece do assunto. Mas vocês cobram diferente? Nossa, Beth, não. Eu falei, mas você gasta a mesma coisa? Não. Não. E quem paga a conta? Aí ele se deu conta que quem pagava a conta era ele. É uma coisa simples, olha só, Lucas. O que a gente começou a fazer? Até, acho que 4h15, se o carro chegar, é o mesmo valor. A partir de 4h15, porque demora mais ou menos 40 minutos, o cliente é avisado. Falou, olha, tem uma placa. Até 4h15 custa tanto, a partir desse horário custa tanto. Aí cabe ao cliente decidir se ele precisa de fazer a troca de óleo naquele momento, está disposto a pagar mais e a cobrir a hora extra, ou se ele deixa para amanhã, num outro horário. Simplificou a vida demais para eu tomar prejuízo. Então eu te pergunto, será que quando um cliente meu de facility oferece um trabalho para ser contratado por um outro, eu estou fazendo a conta desse jeito? Será que eu estou levando eu estou parando, eu tenho tempo para pensar o meu negócio, para saber se eu estou ganhando dinheiro com cada operação? Agora, se eu só estou na operação, não tenho tempo para fazer essa avaliação. Então, Beth, assim, eu conversei nesse semestre, talvez, com os principais executivos desse nosso segmento. Sim. E quase que todos, as primeiras ações, quando começaram a medir a questão eficiência cliente, o quanto cada cliente traz de lucratividade, quase a maioria trouxe como medida para aumentar a margem de lucro da empresa, demitir parte dos clientes. Ou seja, a concorrência. o dinheiro já está lá já, mas quando começaram a fazer uma análise detalhada, grande parte dos clientes dava prejuízo. Eu demito aquele cliente
e automaticamente a minha margem sobe, porque é o cliente que está tirando o prejuízo e que eu estou tendo que pagar com a lucratividade de outra. Então, num momento que ele está com dificuldade de mão de obra, ele está alocando mão de obra para um lugar que não está trazendo retorno para ele. Isso é a coisa mais comum que tem. E quando a gente fala isso para o cliente, porque, por exemplo, a nossa fala no Desafio Empreendedor nunca é impositiva, ela é sempre de questionar e trazer do conhecimento do cliente a resposta, entendeu? Total. E isso que você está falando tem acontecido na prestação de serviço de uma forma absurda, porque tem muita empresa grande, enorme, contratando um fornecedor menor, e a gente é humano e tem o fator vaidade, Sim. e aí eu falo assim: eu faço para fulano, mas você ganha dinheiro com ele? É. Né? E aí a hora que a resposta do lápis ou da calculadora, do jeito que você quiser calcular, te fala que não, você leva um susto, porque assim, a maioria dos nossos pequenos clientes não consegue ganhar dinheiro quando fornecem para grandes. Sim. Essa é uma realidade. Eu sinto muito os grandes que estiverem nos ouvindo, mas essa é uma realidade. Então, toda vez que um cliente me liga e fala: Beth, eu estou com uma possibilidade de um contrato com blá, blá, blá", eu falo: faz conta? Não responde? Faz conta? Porque é um pagamento de 120 Isso, dias, isso. é um fluxo de caixa de implantação e outra, quando esse cliente, a gente já teve casos aqui de empresas passarem por muita dificuldade, quando ele cancela com você e você tem que fazer a rescisão de 100 colaboradores, aí é um luto na empresa, porque você talvez vai ficar um ano no prejuízo, praticamente. É isso aí. O que você falou está perfeito. Eu vou te fazer uma, eu falei que era a última pergunta, mas eu quero fazer uma última porque acho que vai ser uma pergunta até difícil até, na minha concepção, mas grande parte também de quem nos assiste está ali numa parte operacional, é um gestor, está numa área comercial. Para essa pessoa que assiste e ela está enxergando a empresa dela e ela vê que a empresa não tem uma visão de longo prazo, até mesmo que o dono da empresa está nesse momento, o que que ela deve fazer? Ela vai buscar outro emprego? Como que ela, porque Se ela não for o dono da empresa, é isso? isso, como que ela faz para ajudar esse dono que está ali embebido em problemas, desafios, ele está nesse cenário que a gente trouxe e ela está enxergando isso. Como que ela pode ajudar esse empreendedor, ou se ela deve ajudar, ou ela vai procurar outro Não, emprego? eu acho assim, isso é a minha forma de ver o mundo, né? O primeiro movimento que eu faria, eu iria conversar com o dono. Que é uma conversa difícil, A mas tem que, paciência, necessária, né? né? Tem tanta coisa difícil na vida, não tem problema. A gente vai. O que eu falo, você está rindo, né? Iá? O que eu falo é que assim, as pessoas, para conversar, têm que se preparar. Total. É isso que eu ia falar, a maneira que essa conversa vai acontecer é Tudo, importantíssima. eu não sei, acho que é por causa da idade, né? As pessoas começam a pegar a gente muito para conselheiro, então é engraçado, desde conversa de briga de marido e mulher até sócio, as pessoas, posso te ligar? Pode. Eu vou conversar. Então, a primeira coisa que eu falo, pega um lápis, um papel e põe item por item o que você vai conversar. Primeiro você escreve tudo, eu estou dando uma fórmula mesmo, tá? Primeiro você escreve tudo que vem na sua cabeça, em qualquer ordem, tá? Quando você tiver assim, não, agora tudo que eu pensei já está escrito aqui, aí coloca na ordem o que você vai conversar. Porque isso organiza a sua linha de raciocínio. Segunda coisa, né? Então eu faria eu iria conversar me eh, preparando para essa conversa. Segunda coisa, entenda qual é a sua intenção, né? Você precisa primeiro entender qual é a sua intenção com a conversa para poder transmitir para essa pessoa com quem você vai conversar qual é a sua intenção. Uma vez que você entenda qual é a sua intenção, seja claro com ela: olha, eu vim conversar aqui porque eu gosto da empresa, gosto e admiro você, mas eu tenho uma percepção de futuro que me preocupa. E eu gostaria de conversar com você sem que você levasse para o lado pessoal, e sim para o lado profissional. Porque para mim seria inclusive mais fácil nem ir conversar, Sim, deixar passar, mas a minha consciência não me permite. Olha que discurso bacana, muito. né? Aí você já, tá? Aí você vai falar sobre coisas e não sobre pessoas. Porque o que é difícil conversar nesses assuntos é quando você pessoaliza o fato, Sim. e não o fato em si. Então, assim, olha,
eu fiquei preocupado, porque eu percebi que nos últimos 6 meses, nós, enquanto empresa, perdemos 3 grandes contas, e eu fico achando ruim, ou nós perdemos 3 ou 5 ou 10 pessoas que eram colaboradores-chave, e eu soube que eles foram para nossos concorrentes. O que que a gente tem que fazer para não acontecer? Isso são fatos, não está pessoal. Achismo. Eu acho que você destratou o cara, não é nada disso, né. E aí, você também tem que estar preparado para as alternativas pós-conversa. Senão virou mais um problema. Né, então isso tudo você foi antes de ir. Sim, Você vai escrever, eu gosto de escrever, tá, sim. eu me sinto mais segura, tá. Ok, então alternativa 1, não vai acontecer nada, o que que eu faço se não acontecer nada? Eu vou ficar confortável de continuar? Alternativa 2, ele vai ficar feliz, vai me chamar até para ser um conselheiro e vai dar tudo certo, e serão felizes para alternativa 3, ele vai me pôr para correr e eu tenho que dar meus pulos. Só tem essas 3 alternativas, concorda? Sim. Ou vai ser indiferente, eu preciso entender como que eu reajo à indiferença, ou ele vai acolher e eu vou ser uma pessoa que vai realmente contribuir, ou ele vai me botar para correr. Qual é dessas 3 alternativas, o que que eu faço em cada uma delas? Total. Aí eu acho que vale a pena conversar. Agora, você tem um input e um impulso e vai lá conversar de qualquer forma, a chance de não dar certo é muito grande. A pessoa fala: "Não te chamei aqui para isso. Você não está aqui para isso, não quer saber sua opinião". Tem gente que é grossa, Não, né. eu falo muito isso aqui, Beth, que assim, a empresa é cheia de problemas e vai continuar sendo, e a gente Sim, tem um monte de problemas se olhar para o lado. Vão ter pessoas aqui dentro que vão entender que cada problema é algo muito ruim e que vão trazer para reclamações, e eu tenho outros colaboradores que vão olhar para cada problema como uma oportunidade, e é uma oportunidade para quem tem uma ambição de crescer, intraempreender, ou até mesmo lá na frente de buscar, se eu quero ser um sócio até mesmo, de eu trazer numa conversa, numa maturidade muito maior, sim, com um plano sim. de ação, e também até mesmo trazer para possíveis soluções, porque às vezes quem vai trazer esse problema também não tem essas soluções, mas para o lado do empreendedor que está ali, de novo, no desafio do operacional, do dia a dia, é difícil dele sair desse momento e virar essa chave, e às vezes ele vai precisar dessa ajuda externa. E quando isso vem até mesmo da tua equipe, é o momento de você falar, poxa, alguma coisa realmente de errado, porque já não é mais uma percepção só minha que as coisas não estão indo bem. A equipe já percebeu e eu preciso tomar uma Sim. atitude. Agora, uma coisa que é relativamente comum, principalmente em lugares, eh, que as pessoas têm a hierarquia vista como uma força muito grande, é você criar mecanismos onde as pessoas possam te falar o que está acontecendo sem se identificar. Você lembra aquela antiga caixinha Sim, sim. de Ih, a gente já fez aqui. né? Isso já. E vale a pena, né? Eu acho que deve ter, inclusive, hoje em dia, mecanismo de aplicativo para Sim, isso, sim. né? Eu não conheço, mas hoje tem aplicativo para Para tudo. tudo, né? Assim, desde tarô até Sim, sim. soluções complexas tem. E eu acho que o que que é importante? O que que é a parte comportamental disso? Estar aberto a ouvir. Porque ao ouvir, você vai receber 100% de, coisas que você gosta? Não, mas alguma coisa vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a tornar a sua empresa mais segura, seja lá o que for. Então vale a pena, To né. E isso inclusive a gente tem muito e você deve ter esse problema aqui, você deve conviver, não aqui na sua empresa, mas nos seus no seu nesse universo que você transita, que é o problema intergeracional, é a coisa mais comum sim, hoje em dia, sim, né, dos filhos terem uma ideia de uma concepção do negócio, totalmente diferente da concepção de quem fundou, e isso gerar um conflito que às vezes atrapalha o desempenho da empresa. Então é uma ótima solução também para isso. total. E vai por aí, E se a pessoa também não souber como ajudar o empreendedor, tem agora o contato da Beth, né, né. enfim. Beth, para a gente fechar, eu queria só que você explicasse o que é o desafio empreendedor para quem se identificou que está nesse momento, quer começar 2026 com o pé direito, quer sair dessa, vamos chamar ali da roda dos ratos ali, poxa, Sim, cansei, quero mudar, até porque, na minha visão, Lucas, quando você está parado, você não está parado, você está andando para trás, e andar para trás é sim, perigosíssimo. sim.
quero mudar, quero dar um próximo passo, preciso de ajuda externa porque a minha empresa quer ir para um outro nível. Tá, O que que é o desafio empreendedor e como que a pessoa pode qual que é o próximo passo para a pessoa entrar, participar, se candidatar, como é que funciona, tá. Beth? O desafio empreendedor é uma metodologia para desenvolvimento comportamental com o objetivo de potencializar os resultados das empresas. Mas a gente entende que os resultados das empresas não são só resultados numéricos. Às vezes, o resultado vem num melhor conforto de vida para quem está empreendendo. Isso Sim, para nós é muito valor, porque a gente quer levar prosperidade para o nosso cliente, prosperidade de dinheiro, vírgula, saúde, eh, relacionamento familiar, relacionamento social, tudo isso é prosperidade, que uma coisa só não traz a pessoa para um estágio de felicidade, etc e tal. Como é que a gente faz isso? A gente entrega essa metodologia ao longo de 7 meses, com 7 encontros em grupo, onde a gente forma grupos de empresas que, elas podem estar até no mesmo segmento, desde que elas concordem que concorrentes estejam juntos. Para isso a gente tem até um adicional fora do contrato usual. Se a pessoa não concordar, ela vai esperar um grupo que não tenha nenhum concorrente, vamos dizer assim. sim. Nesse encontro em grupo, que acontece uma vez por mês, a gente traz dinâmicas que a pessoa vai aprender a se conhecer, porque, ô Lucas, adultos não mudam porque eu quero, adultos só mudam se ele quiser. Os adultos mudam a partir do momento que eles comparam os seus resultados com de outras pessoas. Então as dinâmicas têm esta finalidade, porque a dinâmica empresarial, ela traz para um ambiente lúdico uma situação inusitada e você toma para si o seu o seu comportamento usual. E a pessoa faz lá e fala assim: "Ah, eu acho que eu estou fazendo isso na minha empresa". Então aí Sim. desperta a vontade de mudar. Fora o fato de você, no grupo, você estar com outras pessoas que têm problemas similares aos seus, com soluções diferentes, você se sente mais acolhido, porque a vida do empreendedor é muito Solitário, solitária, né. muito. Muito bem. O nosso segundo pilar é a consultoria. Então, nesse segundo pilar, é quando eu e alguém da minha equipe, normalmente vem alguém junto comigo, a gente vai até a empresa do cliente e lá a gente vai ouvir quais são as demandas deste cliente, não é genérico, porque cada um está num estágio diferente, num momento diferente. E como eu sou uma especialista em comportamento empreendedor, quando eu ouço essa demanda, me acende aqui uma informação dizendo assim: essa pessoa precisa ser acionada neste comportamento, ou nesses vários, né? E aí eu vou sugerir ações simples para que a pessoa vá mudando aquele aspecto comportamental e, consequentemente, muda o resultado na empresa. São esses diversos exemplos que eu te dei, são Sim. esse tipo de ação que a gente sugere, sempre fruto de uma escuta ativa, investigativa e não impositiva, porque o pavor de pessoas que já fizeram consultoria é vir uma pessoa de fora que não entende nada do seu negócio e falar: "Está tudo errado". Um relatório de 20 páginas, Que você fala assim: "Gente, mas qual é a autoridade?". Então, nós somos avessos a esse tipo de coisa, avesso. O nosso negócio é entender através da sua fala e, a partir daí, fazer sugestões. De 100% de sugestões que eu faço, você acha que são 100% que são, acatadas? Não, tem gente que fala: "Ah, não, Beth, eu acho que isso não vai adiantar, nesse momento não é isso que eu quero". Ok. Ok, partimos imediatamente para outra, não tem embate nem nada disso. E aí o que que acontece, Lucas? A maioria das pessoas, e se a maioria esmagadora, é absolutamente bem intencionada, ou seja, a pessoa quer que dê certo. E ela tem consciência que aquilo que você trouxe, mas se a pessoa sabe, por que ela não faz? é. Porque entre o que eu sei e o que eu dou conta de fazer tem um abismo aqui. Esse abismo, ele se instala, por exemplo, a partir do momento que eu vou embora, eu deixei acordado com a pessoa uma lista de 10, 15 ações pontuais para serem feitas até o mês que vem, e ele quer fazer.
só que eu vou embora. Aí ele vai para a empresa. E a empresa vem com um trator, brrr, Hum. passa por cima da intenção dele e acho que até dá ré, passa na ida e na volta. Então, o que acontece? É preciso, durante esses 7 meses, manter isso tensionado. Como que a gente faz? Com o monitoramento. Como? Por telefone, por WhatsApp, por mensagem, por sinal de fumaça, para deixar vivo na pessoa aquilo que ela quer fazer. Isso é muito legal. Aí eu vou falar assim: "Ô Lucas, sabe aquela pesquisa que você ficou de fazer sobre o sistema que você acha que vai ser melhor? Você já fez?". "Ai não, era para ontem", né, eu falei: "É, mas dá tempo de você fazer hoje, faz hoje, me manda". Muito sutil, mas Sim. entendeu? E aí o que acontece? Aí eu vou confessar assim para todo Uhum. mundo, né. No começo, as pessoas fazem muito as coisas para não passar vergonha. A Total. pessoa fala assim: "Eu estou pagando isso, comprometi com ela e não vou fazer, e agora? Com que cara que eu vou olhar para ela?". Então, no começo é muito para não passar vergonha, mas logo depois desse momento começam a vir os resultados. E ao vir os resultados, você começa a fazer para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se eu fizer isso, vai melhorar o meu controle, o meu conhecimento sobre isso, a minha relação com fulano, tudo. E aí a coisa se inverte, não está mais fazendo para a Beth do Desafio Empreendedor, estou fazendo para minha empresa e estou colhendo os frutos. E aí é um crescente. Tanto é que a gente, nas nossas publicações, vocês vão ver, os clientes contando que cresceram muito mais depois que terminou o desafio, porque aí já estão todos os botõezinhos No lugar. ligados, né, do que ao longo dos 7 meses, embora cresçam muito. Então é isso. Nós não somos uma empresa que começou agora, a gente está há quase 30 anos no mercado. Nós somos um grupo de mais ou menos 150 consultores, que aplicamos a mesma metodologia. A gente tem resultados comprovados e o nosso maior resultado é o resultado do cliente. Eu não tenho resultado se o meu cliente não for bem. Total. Então, o interesse é muito de bem e a gente não tem sofisticação nenhuma, sabe, Lucas? A gente não fala palavras em inglês que ninguém entenda, Ah, sigla que ninguém entenda, porque o nosso cliente não vem em busca disso para nós. A gente não promete milagre num final de semana, embora a gente entenda que existam programas que são muito interessantes e que podem mobilizar pessoas, porque tem pessoas muito competentes lá, mas entre mobilizar e mudar resultado tem o tempo, e é. a gente respeita isso. Tem muita gente que no final de semana eu acompanhava que sai muito empolgado e é o que você falou, na segunda-feira a empresa acabou É, passando por cima. é, Pessoal, se a Beth está aqui, ela veio indicação de um dos nossos clientes, é, que, assim, querido, deu o feedback para nós, assim, contou, compartilhou. Ele mudou o resultado da empresa dele e é uma empresa do nosso segmento aqui, sim. trabalha na área de facility, segurança em Minas Gerais, teve um baita resultado. Acho que ele fez até mais de uma vez, não foi, Beth? Ele entrou porque ele tem 5 ou 6 empresas, né, então a primeira vez ele entrou com 3 empresas, trazendo as principais pessoas, era ele e cada gerente de cada empresa, e depois ele fez uma segunda vez com mais outras 2 empresas. Então ele é o nosso cliente de 5 Que contratos. legal. Pessoal, então se você quiser conhecer um pouco mais, bater um papo com a Beth, com o time dela, conhecer como é que funciona o Desafio do Empreendedor, vão estar os contatos dela aqui na descrição, tem o link aqui embaixo, tá bom? E Beth, queria te agradecer, E eu que agradeço a deu uma aula oportunidade. para nós aqui no podcast, nos bastidores, com muitas histórias que é o do dia a dia. Então queria agradecer pela participação e para você deixar um recado aqui para quem está assistindo a gente e finalizando esse ano de 2025. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acredito muito, na capacidade dos empreendedores de mudarem o mundo, mas, parênteses, né, primeiro a gente muda o nosso pequeno mundo, depois a gente vai fazendo ondas e vai mudando o mundo lá na frente. Eu acredito demais nisso, eu venho de uma família de empreendedores, trabalho com isso minha vida inteira, e tenho certeza que aqueles que se dispuserem a fazer diferença na sua própria vida, podem contar com o programa do Desafio Empreendedor, porque ele pode ser para você um divisor de águas e a gente está aqui para fazer o seu ano de 26
já começar de uma forma diferente. E empreendedor, gente, não deixa as coisas para depois, ele faz na hora que tem que ser feita. Esse talvez seja um dos grandes segredos para as pessoas que têm muito sucesso. Desejo um final de ano maravilhoso para todo mundo e que a gente possa se encontrar no ano que vem, trabalhando para a sua empresa crescer. Perfeito. Obrigado, Beth. Pessoal, obrigado por mais um ano acompanhando aqui o podcast do Terceira Venda, aqui com a Prime Bid. 2026 a gente está de volta. Boas festas, um ótimo final de ano e eu aguardo você no ano que vem. Até mais.